Gente, no vídeo de hoje eu vou fazer algo um pouquinho diferente, que é falar um pouco sobre teoria de anatomia do rosto, né? Eu confesso que eu nunca peguei assim para estudar exatamente o nome de cada ossinho do rosto, de cada músculo que tem, né? Eu sei algo bem básico e mais do intuitivo, porque a minha ideia nunca foi ir 100% e a fundo, né, no realismo. A minha ideia sempre foi entender os conceitos básicos, né, de proporção, de figuras no geral, não só da figura humana, né, ter uma noção básica boa de desenho de observação, de proporções da natureza, né, e obviamente também de figura humana no geral. Hoje eu vou focar um pouco aqui no rosto, quero passar algumas coisas do que eu sei. Eu gravei um vídeo enquanto eu estava desenhando e eu tô num pequeno desafio mais pessoal mesmo de fazer, de treinar, né, figura humana. Peguei aqui algumas canetas esferográficas. Esses estudos, como eu estou querendo treinar o nível que eu tô, né, minha observação das coisas, eu pego e eu tô com a borracha aqui do lado, mas a ideia é evitar. E por isso que eu, inclusive, gravei uns takes aí, né, mostrando o lápis Rainbow, que é o lápis que eu tô utilizando para fazer algum desses estudos aqui tem, né. A ideia desse vídeo é conversar um pouco sobre esses treinos que eu ando fazendo, né, e mostrar aqui um pouquinho como é que eu me oriento, porque às vezes as pessoas ficam, né, um pouco confusas de por onde é que elas podem começar. Eu vou utilizar uma caneta marrom aqui. Deixa eu só dar uma calibrada aqui nela, né? Que é primeiro sentir aqui a minha pressão com ela. Isso é uma coisa que eu faço com qualquer material, que eu vejo às vezes assim que muita gente ignora essa parte, né? Que é você sentir assim de leve como é que é aquele material, né? Como é que ele funciona e como é que você vai deixar ele a seu favor. O básico que eu sei de rosto, eu acho que muita gente já viu, mas eu vou dar aqui algumas dicas que eu já vi, né? Mas são dicas assim muito nichadas dentro de quem tá no meio artístico. E aí a galera que tá ali fazendo mais por hobby, né? Ou até tá iniciando e ainda tá nos primeiros passos, não pega muito essas dicas, vem pegar muito lá na frente. Aí já errou, já teve uma centena de dor de cabeça por conta disso, né? Vocês veem muito artista começando fazendo o desenho do rosto, né? Pela bolitia aqui, né? E aí a pessoa pega e desce e faz aqui a cria, né? O formato do rosto. E esse é um dos piores tipos, uma das piores formas de você começar a proporção do rosto. A forma de você começar de um jeito que vá mais direto, né, é você começar pelos olhos. E eu vou explicar aqui um pouquinho por quê. Né? Então, essa não é a forma mais ideal de se fazer. Eu vou fazer aqui com a caneta azul, aquela azulzona mesmo, comum, né? Uma forma mais interessante e que eu acho que dá menos boró. Seria incrível se a caneta estivesse prestando, né? Tudo bom? Ah, desculpa. Caneta esferográfica tem dessas, né? A primeira coisa que eu acho é você pegar a linha dos olhos. Eu vou deixar aqui a referência que eu tô utilizando para fazer, né? Passando. Não deixem de dar uma olhada no meu Pinterest, gente, porque lá tem muita referência, tem muita coisa. Eu não me importo de vocês pegarem, eu crio aquelas pastas ali mesmo para serem roubadas, tá bom? Então vamos lá. Quando a gente pega a linha dos olhos, e aqui vocês vão ver que eu tô fazendo o traço inclinado, porque a linha dela de perspectiva dos olhos tá mesmo inclinada, tá? A cabeça dela tá numa perspectiva. Eu encaixo os olhos nessa perspectiva. E aí eu faço um esboço de início bem amador.
Então, eu pego essa distância aqui, né, e transfiro aqui para o que vai ser, né, o próximo olho, de acordo com a própria referência que eu tô olhando. E aí percebam que como o olho dela tá em perspectiva também, e os nossos dois olhos, apesar deles serem simétricos, né, eles não são iguais, e em perspectiva eles vão rotacionando de uma forma diferente. Porque essa parte aqui do rosto, ela é muito estranha, né, ela é muito diferentona. Ela não é, ela tem um oco aqui, que é o da caveira, né, e aqui o olho, ele tem uma série de massa muscular, né, que se projeta para frente. Então, o olho fica numa parte mais para trás, né? Aqui, deixa eu fazer assim mais achurado para vocês entenderem que ele está mais para trás, né? Mais fundo. E a massa muscular dele aqui, né? O músculo e a própria projeção dos ossos é para frente, é para fora. Então, a gente vai ter toda uma sombra aqui, né? Aqui já é o ponto do que seria a sobrancelha. E aí a sobrancelha ela já fica numa área mais luminosa, esse final aqui, né, da sobrancelha também. E a gente tem toda a região aqui. Então, essa região inteira, ela vai ficando em perspectiva, né? Era um polígono bem diferentão que vai ficando em perspectiva, né? Se a gente fosse fazer assim de uma forma bem brutal, seria um polígono mais ou menos assim. E aí esse polígono ele vai rotacionando e você tem que ir entendendo, né? Óbvio que aqui, como não é um vídeo para eu passar toda a teoria, eu tô sendo mais direta. Então, eu comecei aqui com a linha dos olhos, eu fiz eles, o que é que eu presto atenção aqui? Onde essa parte aqui inicia, essa daqui também, onde é o topo desse lado aqui do olho, vai ser desse outro lado também, não muda isso. E aqui também, né? Então, eu usei aqui a linha de base e fiz. Na minha referência, a moça tá olhando assim pro lado, né? Então, eu vou botar aqui, ela olhando pro lado. A gente tem aqui agora a linha, né, a pálpebra dela aqui tem a linha, né, tem pálpebra que é já mais fechadinha, né, e não pega. Percebam como as linhas também da pálpebra já ficam diferentes, por causa desse contorno aqui, né, desse entorno aqui. E aí, agora, a gente vai para a parte das proporções do rosto. Essa moça, ela, apesar dela estar com o rosto em perspectiva, ele não tá nem olhando para baixo, nem olhando para cima. Então, ele tá ainda de uma certa forma numa vista frontal, né? Só que ela girou um pouco o rosto para esquerda, né? Aqui do que eu tô visualizando, mas pro lado dela é da direita. E mas tá ainda de frontal, então é como se eu pegasse aqui a minha mão e fizesse só assim, mas vocês ainda estão vendo ela de frente, né? Mas vocês estão vendo em perspectiva, porque aqui o meu dedo aqui, mindinho, tá bem mais para trás do que o meu indicador, né? É mais ou menos nesse sentido que tá em perspectiva, não é que ela rotacionou em outros sentidos o rosto dela. Então, como ela não fez essa rotação, né? Ela não pegou e virou o rosto dela, né? Pegando aqui a minha mão, ela não fez nem isso, né? Não virou todo, né? A gente ainda pode se basear nas proporções, nas regras de proporções do rosto. Aqui eu vou usar esse rosto aqui como referência, que eu peguei, e a proporção frontal, ela é básica. A gente divide o rosto em três grandes partes que são iguais, e aqui, nessa terceira parte em específico, é o nariz, né? A gente divide essa parte aqui em três iguais de novo, né? E aqui nessa parte nós vamos ter a boca nesse meio, né? E aqui a distância do nariz, né, para aquela região aqui é onde forma o arco do cupido e tal, e aqui a região da boca para o final do queixo, né? Aqui nós vamos ter a altura da sobrancelha. Então, cuidado que não é a altura dos olhos, é a altura da sobrancelha. A gente vai dividir de novo em três partes iguais aqui, né? Essa parte, ó, contando daqui, dessa daqui, aqui, aqui. E bem aqui, mais ou menos, é que nós vamos localizar os olhos. Essa é a proporção. E aqui nós temos a testa. Tem pessoas, a testa, vírgula, aqui é até o topo da cabeça. As pessoas variam muito essa parte aqui, que é a entrada, né? Então, tem gente que vai ter a entrada
mais assim, aí tem gente que vai ser mais assim, então, mas aqui é para ser basicamente o topo final da cabeça, né? Até onde a gente vê o limite do cabelo da pessoa. Então, né, tendo isso em mente, né? Outra coisa, a altura das orelhas aqui é a mesma distância do que dos olhos para o nariz, né? Então, aqui ficaria a região das orelhas. Aqui eu tô fazendo de um jeito bem pouco, porque é só pra gente pegar as proporções. Então, eu vou pegar uma distância aqui, que eu vou medir, baseado no desenho que eu tô olhando, e vou colocar essa distância, né, 3 vezes. Então, nós temos aqui, aqui e aqui. Eu tô fazendo tudo isso de olho, então não fiquem assim, meu Deus, não tá nada certo. Não tá 100%. A ideia não é essa. Aqui, né, mais ou menos o sentido da rotação aqui, né, do rosto dela. E aí, como eu fiz, eu peguei aqui a medida dos olhos, né? Aqui eu consigo ver, ó. Bem aqui tem o início do nariz dela, só que o nariz dela está em 3/4. Então, a gente não vai ver todo o nariz. Ele fica retinho aqui um pedaço, depois ele sai e aqui ele chega. Ó. E a gente vê só um pouquinho da asinha do nariz dela aqui nessa posição. Do outro lado, a gente já enxerga o nariz dela praticamente inteiro, né? A asa do nariz dela toda. A gente faz aqui a entradinha, né, do arco do cupido. E aí, o final da boca, geralmente costuma ser, quando a gente bota aqui os olhos da pessoa, costuma ser aqui, ó. Aqui eu já fiz até que meio que intuitivo. Aqui é o final da boca. Isso vai ser igual para todo mundo, gente. Vai todo o rosto encaixar nisso aqui? Não. Esse daqui é um estudo de rosto ideal, né? Então, o que a gente faz é observar os rostos das pessoas e tentar encaixando eles, né? À medida que a gente vai estudando a anatomia e se aprofundando nas proporções, tentar encaixando e vendo. Tem gente que vai ter a testa maior, naturalmente. Então, a distância da testa da pessoa vai ser aqui, né? Quando você for fechar, você vai ter que fazer mais um pouquinho aqui, que é o espaço do cabelo dela. Tem gente que já tem o nariz maior aqui. Tem gente que tem a boca bem pequenininha. E por aí vai. A tendência é que, à medida, por exemplo, as proporções de criança já são diferentes, porque a criança ainda está se formando. E quando a pessoa vai ficando idosa e mais velha, também vai se alterando essas proporções. Então, assim, não é nada absurdo você ver distorções nisso aqui. Isso aqui é uma base para você começar a fazer o esboço, né? Então, daqui eu vejo que o olho, uma parte do lábio dela vai praticamente até o final aqui do olho. E do outro lado, ele já começa assim, meio que pela metade. Ela tá numa expressão séria, né? E aqui, essa parte aqui da boca dela é bem reta, assim, quase não tem a curvatura. Aqui nós vamos ter a região do queixo, e daí agora sim eu vou começar a traçar um pouco os limites, né, do rosto dela. O rosto dela, apesar de ser um rosto feminino, ele é um rosto angulado, então a gente vê aqui o final aqui, né, nessa região aqui da mandíbula, né, a gente consegue ver bem a angulação. E aqui ela tem uma angulação assim da testa bem, relativamente bem redondinha aqui. Aqui o desenho da testa dela desce assim, né, faz um e depois vem pra cá. Aqui, mais ou menos onde a linha, né, tem o início da orelha dela. E a orelha dela é daquelas mais coladinhas, né? Então, assim, fica bom. Aqui a gente continua fazendo traço. E tá aí, mais ou menos, um esboço, né, do rosto dela. Aqui aí minha ideia não é ir tanto na, na questão de pegar mesmo, de ficar o mais fiel possível. Aqui é só pra gente fazer um estudo. E aí, justamente por conta disso, eu não tô, assim, indo tão certinha, né, nas proporções das coisas.
Ela pegou um pouquinho assim, só, né? E tem. Mais ou menos isso. Aqui. A sobrancelha dela é reta, né? Assim, em relação ao o rosto dela, é uma sobrancelha até que retita, mais ou menos assim. E aqui a gente quase não vê, né, o final da sobrancelha dela por causa da angulação do rosto. Essa é uma das minhas formas mais indicadas, assim, para você pegar de uma certa forma rápido, né, as proporções, assim, do rosto. Essa forma aqui você tem que ficar o tempo inteiro lembrando desse desenho, então eu considero começar pelos olhos, né, um, um bom estudo para você ir malhando o treino das proporções. A forma que eu mais fiz os desenhos nesse estudo que eu tô mostrando para vocês foi de um outro jeito, que é também um jeito um pouco polêmico de começar e um pouco mais intuitivo. Mas eu confesso que de uns tempos para cá eu tô curtindo mais fazer assim, né? E vai aí de cada um. Vou deixar a indicação, né, também. Não é todo mundo que vai gostar e se identificar com isso, perfeitamente normal, mas eu acho legal. Eu vou pegar aqui um outro rosto de referência, eu vou deixar também a foto, o print passando para mostrar para vocês aí no vídeo. Todos esses rostos tem uma pasta no meu Pinterest chamada Estudo de Rostos. Eu vou deixar o link do meu Pinterest, sempre deixo na descrição do vídeo. Vou deixar aqui o arroba dele passando também para vocês pesquisarem direto. E vou deixar também um link direto para essa pasta que eu tenho, que é só de rosto, são rostos de várias pessoas. Aqui eu tô pegando o rosto só de gente jovem, né? Mas lá tem uma série de rostos, de todas as idades, todos os jeitos. Eu confesso que eu acho que eu tenho que pegar mais criança, porque não tem tanto rosto de criança lá para desenhar. Mas esse aqui é muito bom porque já é uma outra etnia, outra coisa, que é um rosto asiático. E como é que eu faço aqui? Eu aprendi muito fazendo isso, observando os tutoriais da Chris Hong. A Chris Hong é uma artista, ela tem um estilo de colorir bem diferentão. Queria só que a caneta prestasse, viu? Ótimo. Ela tem um estilo de colorir bem diferentão, tanto de colorir como de desenhar, porque a gata vem da animação e, né, aquela coisa, ela tem um jeito diferente, um olhar diferente para as coisas. Ela não enxerga tanto linhas, sabe? Ela enxerga mais as massas das coisas. E isso é uma coisa muito particular, né? Que cada um vai meio que desenvolvendo e aprendendo. E tem gente que já tem uma aptidão nata mesmo para ver as coisas assim. E, obviamente, quando você enxerga assim, você tem mais facilidades para pintura e escultura do que, por exemplo, para o desenho. E aí, quem enxerga, né, de uma forma mais linear, assim, vendo os traços, né, tem mais facilidades para o desenho. É normal. Mas isso não quer dizer que você não pode aprender uma coisa ou outra. É só que, né, você vai ter suas facilidades ali, são suas armas, né. Ela faz primeiro esse esboço do jeito que eu tô fazendo aqui, que é um pré... ela visualiza, né, a estrutura como um todo do rosto. Então, quais são os contornos que ela tem que fazer, mais ou menos, para dar as dimensões do rosto, né? E aí ela faz todo esse. Ela vai puxando, né, todo esse. Essa visualização que ela tem. Isso aqui vai de cada um, gente. Vai ter gente que vai olhar e vai achar fácil, vai ter gente que vai achar isso aqui loucura, tá? Testem os dois jeitos, pelo amor de Deus. Depois. E aí ela vai depois inserindo os elementos mesmo do rosto da pessoa, como que eu tô fazendo aqui. Então, eu confesso que no início
Eu achava loucura e eu tinha dificuldade. Mas aí eu comecei a fazer alguns testes assim, e aí vocês vão ver que praticamente quase todos os rostos que eu fiz com o lápis Rainbow, né, que eu gravei, eu fiz nesse estilo, né, eu fiz desse jeito. Então, é muito de você testar mesmo e às vezes até de você ir se apropriando da técnica, porque no começo vai causar uma estranheza mesmo, você vai, né, se sentir desconfortável, porque você tá saindo ali de uma zona de conforto, de um negócio mais que você já estava mais habituado, né, pra ir testar uma outra forma, né, uma outra perspectiva. Aqui eu dei uma erradinha bem legal nos olhos. Era possível corrigir se eu tivesse feito com lápis só na sombra, só na luz de sombra. Era só sombrear aqui mais um pouco, mas né, já foi. Que a ideia não é ficar perfeita, como eu disse para vocês, são treinos que eu faço de como estudo mesmo. E o meu objetivo é verificar como é que eu tô, se eu tô pegando as proporções mais ou menos, se eu tô conseguindo captar a essência da figura da pessoa, né? Se eu acertei alguma parte, em que medida eu acertei as proporções, em que outras que eu errei, que eu preciso estudar mais. Isso aqui eu faço mesmo como uma régua, é para medir como é que eu tô. Boca dela também errei aqui, mas vida que segue. E eu acho também que eu errei aqui no queixo, né? Ela tem menos angulação aqui. E aí aqui tem a orelha dela. A orelha dela é uma orelha mais colada, assim, no rosto, né? E ela tá com uns brincões, assim. Como é que você consegue ficar bom, né, nisso aqui? A ideia é que você vá primeiro estudando muito formas, né? Formas na natureza, vendo imagens, para depois você conseguir encaixar o estudo dessas formas aqui, né? Então, é o jeito mais seguro, assim, de você conseguir ir melhorando nisso. Eu, quando consegui acertar, assim, o estudo dela desse jeito, eu tava fazendo uns treinos de luz e sombra, né? E aí eu tava treinando muito luz e sombra com formas geométricas. E aí quando eu passei para isso aqui, eu não senti tanta dificuldade. Então, pode ser até uma técnica para você testar e medir a sua capacidade de conseguir sintetizar as coisas em formas geométricas. Você conseguir enxergar, né, a figura humana em uma forma mais geometrizada. Eu tô só fazendo assim uma luz e sombra bem merrequinha, tá? Com caneta. Eu recomendo muito fazer esse exercício direto na caneta. Porque aí, meu amigo, o erro, ele não vai ser apagado, entendeu? E o ideal é isso mesmo, é você ver o seu erro. Não tem nada mais didático, gente, do que o erro, ainda mais em arte. Em arte você precisa errar muito para você conseguir acertar. Então, é interessante você ver onde é que você está errando. Aqui é porque eu estou fazendo o vídeo, mas eu às vezes risco, tal, meu papel todinho, eu fico, ó, eu poderia ter mudado aqui, né? Errei aqui a proporção. Errei o lugar do cabelo, errei o lugar da boca, fiz o formato da boca muito errado, não consegui pegar a essência do rosto da pessoa. Tudo isso eu vou anotando, né? E vou deixando ali. E aí eu passo para outro treino, né? E às vezes, assim, depois de um tempo que eu já fiz, que eu já desenhei aquele rosto, aí eu venho e desenho de novo para ver o que é que eu mudei. Então, o vídeo de hoje é isso. Enquanto eu tô fazendo aqui também, eu vou deixar passando alguns trechos de eu fazendo os estudos. Opa!
bem errado aqui, viu? Os estudos. Vou deixar passando aí os estudos que eu tô fazendo com esse lápis aqui. Vou deixar indicado também o vídeo em que eu usei ele, né? Mostro alguns usos dele. Eu usei ele para fazer essa página aqui, como eu falei para vocês. E eu gostei bastante de como ela ficou. Ela foi uma página que foi toda feita com esse intuito de fazer esse estudo. Nesse lápis aqui ainda dá para apagar, tá? Na caneta, o erro, ele já fica visível. Espero que esse vídeo esteja de alguma forma útil para vocês. Se vocês gostaram, deixem de se inscrever aqui no canal, que ainda não foi inscrito, de deixar o like nesse vídeo e em qualquer vídeo que vocês assistam, pelo amor de Deus, isso por incrível que pareça, parece besteira, mas ajuda. Inclusive na questão da entrega do vídeo, ligue, né, o sininho de notificações, vai que o YouTube resolve fazer com que ele funcione, se vocês interagirem mais aqui no canal. E eu sempre deixo os comentários aqui livres, né? Para que vocês me deem sugestões de vídeos, de outras coisas que vocês queiram ver aqui no canal. Isso vale tanto para as coisas de desenho, como também para ideias de coisas de colorir, tá bom? A gente se vê muito em breve em um próximo vídeo e tchau, tchau, gente.